Amém, queridos. Agora chegou o momento especial, o momento da ministração da palavra de Deus. Quero te pedir um favor, desligue agora, as suas redes sociais, fique conectado aqui no canal, com toda a sua atenção. Se você está fazendo alguma coisa, por favor, dá uma paradinha, vamos concentrar naquilo que Deus tem para falar conosco através dessa mensagem. Nós estamos em uma série de mensagens, essa é a terceira mensagem dessa série. Nós estamos falando sobre o que fazer depois da quarentena, o que fazer depois desse período de isolamento que nós tivemos e agora estamos retornando, não é isso? A todas as nossas atividades, com todos os cuidados, mas retornando. E eu quero, numa visão espiritual, uma ótica espiritual, nós temos estudado alguns princípios, algumas atitudes que eu e você precisamos ter depois desse período para que possamos viver a melhor fase das nossas vidas. Estamos usando como base a história de Noé, a quarentena, o dilúvio que Deus fez com que acontecesse sobre a terra. E na primeira mensagem, o primeiro princípio que nós estudamos do que fazer depois desse tempo de isolamento foi fluir na presença do Espírito Santo. A segunda mensagem que nós estudamos foi a importância de construirmos altares para o Senhor. E nessa terceira mensagem nós vamos estudar o princípio que nós vamos estudar, a atitude que nós precisamos tomar, adotar para vivermos a melhor fase da nossa vida depois de todo esse período de isolamento. A terceira atitude, o terceiro princípio que eu quero estudar com você através dessa mensagem tem como tema o seguinte título, o seguinte tema: seja um adorador. Fala com quem está com você aí, seja um adorador. O texto de Gênesis, capítulo 8, verso 20, na parte A desse versículo, diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Noé, queridos, ao construir esse altar, ele estava expressando toda a sua gratidão a Deus, toda a sua adoração a Deus. Ele estava reconhecendo que toda a honra, que toda a glória, que todo o louvor, que toda a adoração, que toda a gratidão precisavam serem rendidas ao nosso Deus, porque Ele é o único digno de receber todas essas coisas. Então, a partir daí, eu quero pensar com você, na verdade, nós iremos aprofundar em um encontro transformador que uma mulher teve com Jesus. Ser um verdadeiro adorador, preste atenção comigo, é um requisito essencial para atrairmos o favor de Deus nessa próxima fase, que nós estamos chamando de novo normal, ou pós-pandemia, enfim, como você queira intitular. O que eu quero enfatizar é que ser um adorador, como filhos de Deus, como cristãos que nós somos, há uma necessidade de adorarmos a Deus em todo o tempo. Há uma necessidade de sermos verdadeiros adoradores. Porque, queridos, esse tempo de isolamento, alguns aproveitaram bastante esse tempo. Alguns se encheram mais de Deus, alguns mergulharam ainda mais nas coisas de Deus, mas infelizmente muitos se dispersaram, muitos ficaram pelo caminho, muitos perderam o foco. E nós estamos justamente trazendo esse ajuste, esse foco, para engrenarmos nessa linha, nesses princípios, e ser um adorador, um verdadeiro adorador,
é um pré-requisito, como eu falei, indispensável para vivermos a melhor fase da nossa vida. Amém? Quantos estão comigo aqui? A partir do encontro da mulher samaritana com Jesus, nós identificamos alguns princípios importantes para sermos verdadeiros adoradores e desfrutarmos de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Então, na verdade, nós iremos aprofundar nesse capítulo, que está ali no Evangelho de João, no capítulo 4, que narra esse encontro transformador dessa mulher com Jesus. Então, vamos juntos mergulhar nessa palavra e sermos tremendamente abençoados por Deus. Eu quero ler inicialmente os versos 21 ao 24, que diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? Esse texto fala, como eu já introduzi, sobre o encontro transformador. Jesus, ele estava em mais uma caminhada, em mais uma trajetória, não é isso? Em mais um deslocamento, e ele estava cansado dessa viagem, e ele para em Samaria, onde existia esse poço, que alguns chamavam, né, do poço de Jacó, porque ele queria descansar um pouco, enquanto os discípulos haviam ido até a cidade comprar comida. E Jesus para ali nesse poço, e naquele momento chega até Jesus uma mulher para tirar a água daquele poço. Na verdade, era uma rotina dessa mulher. Todos os dias ela ia até aquele poço para tirar a água daquele poço. E quando ela chega nesse momento, na verdade, nesse dia, Jesus estava ali. E aí, a partir desse momento, começa a desenvolver um diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana. E esse encontro, ele foi transformador na vida dessa mulher. E a partir desse texto, a partir desse exemplo, a partir desse encontro, eu quero estudar com você, eu quero extrair com você alguns princípios, algumas atitudes que eu e você precisamos ter para que de fato sejamos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? O primeiro princípio que eu destaco com você em relação àquela mulher, o verso 9 diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Você percebe aqui nesse versículo, você percebe nessa pergunta dessa mulher, que ela trazia dentro dela algumas crenças religiosas. Então, o primeiro princípio que eu quero aprofundar para que de fato sejamos verdadeiros adoradores é desconstruir todas as crenças de religiosidade. Porque, querido, a religião ensinava que existia, na verdade, um conflito entre os judeus e os samaritanos. Porque os samaritanos começaram a desviar-se dos princípios da palavra de Deus.
Os samaritanos começaram a desviar daquilo que conectava-os a Deus. Então, a mulher samaritana, ela estava presa nesse conceito. Ela estava presa nisso que a religião ensinava. Um conflito que já estava estabelecido. E esse conflito dava-se principalmente por isso, porque os samaritanos haviam se afastado dos princípios cristãos. Eles haviam perdido as suas características que os ligavam ao verdadeiro Deus. Então, qual era o primeiro passo que aquela mulher samaritana precisava dar? Era desconstruir aquilo que a religião havia construído dentro dela. Enquanto ela estava presa a uma religiosidade, enquanto ela estava presa a esse conceito religioso, ela não conseguia ser de fato uma verdadeira adoradora. Percebe isso? Porque os verdadeiros adoradores precisam compreender que a religiosidade, que na verdade é o esforço do homem em alcançar Deus, ou mesmo um legalismo, não nos coloca em uma condição privilegiada diante de Deus, ou mesmo nos garante a salvação. É importante entender, querido, a diferença de religião para cristianismo. Religião é o esforço do homem para alcançar a Deus, através dos seus méritos, através de obras. E, na verdade, o cristianismo traz um ensinamento diferente. É o esforço de Deus, mediante Jesus Cristo, para alcançar o ser humano. Percebe isso? Então, Paulo, ele vai dizer aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, ele diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, um verdadeiro adorador, ele não é um religioso, e muito menos um legalista. E aquela mulher estava fundamentada, alicerçada em princípios religiosos, que a impedia de adorar o verdadeiro Deus. Na verdade, até aquele momento, a impedia de perceber, inclusive, quem estava na frente dela. Nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. Então, nós precisamos desconstruir dentro de nós todos os conceitos religiosos. Todos os paradigmas que temos precisam ser quebrados para que a nossa conexão com Deus seja algo direto, seja algo genuíno, seja algo transformador. E é isso que Deus espera de mim e de você. Então vamos construir, porque, querido, às vezes, com toda a boa vontade, não é isso, dos nossos pais, nossos avós, enfim, foi-nos ensinado coisas que hoje nós entendemos a partir da palavra de Deus, que precisam serem desconstruídas para chegarmos diante do verdadeiro Deus e sermos verdadeiros adoradores. Amém? A salvação não é alcançada com a religiosidade ou mesmo com o legalismo, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Então, o primeiro princípio, desconstrua todas as crenças de religiosidade. E aí, nesse encontro, Jesus começa a trabalhar isso com essa mulher. Ele começa a trabalhar esses conceitos, ele começa a trazer uma revelação do que é, de fato, o cristianismo. Por isso que o segundo princípio que eu quero pensar com você, seja sensível à revelação. Olha o que diz o verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva.
Porque Jesus, ele inicialmente, inclusive para puxar assunto com essa mulher, ele pede água a ela. E aí ela vem com essa pergunta. E agora no verso 10 ele fala, olha só, preste atenção. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, olha, é você que teria pedido. É você que teria tido essa iniciativa. Jesus começa a desenrolar o mistério com aquela mulher, com a mulher samaritana, e ela precisava estar ligada para pegar aquela visão. Ela precisava estar sensível a essa revelação, que até o momento ela não estava. Até o momento ela não tinha percebido quem estava falando com ela. Então, um verdadeiro adorador é alguém sensível àquilo que Deus está falando. Um verdadeiro adorador é alguém sensível à direção que Deus está dando. Um verdadeiro adorador é alguém sensível à revelação que a palavra de Deus nos traz. Isso requer sensibilidade da nossa parte. E Jesus começa a trabalhar isso com aquela mulher. Isso me lembra, inclusive, você conhece esse texto, aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, que estavam no caminho, se lamentando porque Jesus havia morrido e tudo mais, e aí Jesus chega até eles e começa a desenvolver uma conversa com eles, e eles não percebem que era Jesus que estava ali falando com eles. Eles ficaram insensíveis à revelação. E quando eles entram em casa, que sentam à mesa, que acontece esse despertamento, e eles percebem que era Jesus que estava falando com eles. Então, um verdadeiro adorador, ele precisa ser alguém sensível. Um adorador é alguém sensível à voz do Espírito Santo, e tem um espírito disposto a obedecer à direção dada por ele. O autor de Hebreus, ele vai escrever no capítulo 3, no verso 15, o seguinte: por isso é que se diz, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. A importância de termos um coração sensível à voz de Deus. Por isso que eu falei lá no início, queridos, que muitas pessoas, nesse tempo de isolamento, perderam essa sensibilidade. E não conseguem mais ouvir a voz de Deus, não conseguem mais ouvir a direção de Deus, não conseguem até mesmo, em alguns casos, nem retornar para a igreja. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa mensagem, se você está nessa condição, ei, volte para a casa do Pai. Aqui é o seu lugar. Vamos aquecer juntos os nossos corações e adorarmos a Deus com muita alegria. Não permita que o esfriamento venha tomar conta da sua mente, tomar conta do seu coração. Um verdadeiro adorador quer aquecer o seu coração, queridos. O tempo de isolamento já acabou, é momento de celebrarmos, é momento de estarmos aqui, é momento de expressarmos a nossa gratidão a Deus, se somos verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero falar com você que talvez esteja disperso, esteja insensível, esteja frio. Deixa eu falar algo importante com você. O seu lugar é na presença de Deus. O seu lugar é na presença de Deus, querido. Você é um adorador. E Deus está com saudades de você. Deus está com saudades de estar contigo de forma intensa. Então vamos voltar em nome de Jesus. Amém? A terceira característica, o terceiro princípio que eu quero pensar com você a partir desse texto, a partir desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, tenha sede da água da vida. Fala comigo,
tenha sede da água da vida. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, referindo-se à água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí a mulher samaritana começa a entender. A mulher samaritana começa a entender a revelação, o mistério, ela começa a pegar a visão. Por isso que ela fala assim: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. As escamas começam a cair dos olhos daquela mulher. Os conceitos religiosos, as crenças religiosas começam a cair por terra. E aquela mulher fala assim: então, Senhor, se existe essa água, me dá dessa água. Ela demonstra sede pela água da vida. Um verdadeiro adorador, ele precisa ter sede da água da vida, porque é a água da vida que vai nos conduzir à eternidade. Amém? Quantos estão comigo aqui? O mundo, querido, presta atenção no que eu vou falar. O mundo oferece vários tipos de água. Você sabe o que eu estou falando. Mas os verdadeiros adoradores, eles têm sede da água da vida. Talvez, não estou acusando de maneira alguma, você tenha bebido de alguma água impura. Talvez você tenha bebido de alguma água que está te fazendo mal até hoje. Mas deixa eu falar algo importante para você. Eu não estou aqui, a igreja não está aqui, Jesus não está aqui para te condenar, ao contrário. Você tem a oportunidade de voltar a beber da água da vida. Existe salvação para você, existe perdão de pecados para você, existe um novo começo para você. O verdadeiro adorador tem sede da água da vida. Olha o que diz Apocalipse 21:6. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Jesus é a água da vida. É Ele que vai saciar toda a nossa sede. É Ele que vai satisfazer todos os nossos anseios. É Ele que vai trazer a renovação, a transformação que nós precisamos. Essa mulher, ela começa nesse momento exato, ela começa a ter a experimentar esse processo de transformação. Algo começa a mudar na vida daquela mulher. E aí, querido, então eu quero entrar com você no quarto princípio, na quarta atitude, na quarta característica dos verdadeiros adoradores. Seja sincero e permita-se ser curado. Olha o que diz os versos 16 e 17. Ele lhe disse, Jesus falou para aquela mulher: vá, chame o seu marido e volte. Olha a resposta dela: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Queridos, aquela mulher estava destruída emocionalmente, mas a sua sinceridade, transparência e confissão foram essenciais para que o processo de cura iniciasse na vida daquela mulher. Jesus, ele sabia da condição daquela mulher, mas quando ele manda ela chamar o seu marido, ele estava justamente provocando essa confissão.
Porque a partir dessa confissão, aquela mulher seria curada. Por isso que Jesus fala, você falou corretamente. Então, querido, um verdadeiro adorador, ele entende a necessidade de ser sincero. Ele entende a necessidade de ser transparente. Ele entende a necessidade de confessar os seus pecados e até mesmo as suas tentações. A Bíblia diz que nada fica em oculto aos olhos de Deus. Então, querido, quando nós confessamos os nossos pecados verticalmente, né? Confessamos para Deus, nós somos perdoados. Amém? Mas a Bíblia nos ensina que para sermos curados, nós precisamos verbalizar, confessar para alguém os nossos pecados. E isso está ali em Tiago 5,16, que diz assim, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Para quê? Para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Naquele momento, aquela mulher já estava assim, quebrantada na presença de Jesus. E ela abre o seu coração, Senhor, eu não tenho marido, eu já estou no 5º relacionamento, no 6º relacionamento, eu estou destruída emocionalmente. Aí Jesus falou assim, agora vai mudar a história, porque agora você está confessando, agora você está externando. E aí aquela mulher tem a sua vida transformada, querido. A vida daquela mulher não foi mais a mesma, porque ela decidiu confessar, ela decidiu ser tratada, ela decidiu se quebrantar na presença de Jesus. Ei, os verdadeiros adoradores precisam decidir ter uma postura de quebrantamento na presença de Jesus. Os verdadeiros adoradores precisam permitir que o Espírito Santo entre e faça o processo de cura. Amém? Quantos estão comigo aqui, digam glória a Deus. Diga amém aí na sua casa, queridos. O quinto e último princípio que ainda faltava para aquela mulher está ali nos versos 28 e 29. Preste atenção, querido. Depois disso tudo, depois dessa conversa toda, depois desse tratamento todo, olha o que essa mulher faz. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tem feito. Será que ele não é o Cristo? Queridos, preste atenção, aqui está uma grande sacada desse texto, desse encontro. Ao deixar o cântaro, a mulher samaritana estava expressando, declarando a sua disposição em andar em novidade de vida. Porque o cântaro apontava para as velhas práticas daquela mulher. O cântaro apontava para a velha criatura que aquela mulher era. Mas ela teve um encontro com Jesus. Ela foi tocada por Jesus, ela teve a sua vida transformada e ela não poderia mais permanecer com as mesmas práticas. Ela não poderia mais permanecer com aquele cântaro que arremetia a velha criatura. E assim precisa ser comigo e com você. Nós tivemos um encontro com Jesus. Amém, queridos? E precisamos deixar o cântaro. Precisamos deixar as práticas da velha criatura. O nosso passado, as trevas do nosso passado, não podem determinar o nosso presente e muito menos projetar o nosso futuro, queridos. Se você teve um encontro com Jesus, o cântaro precisa ser abandonado. As práticas da velha criatura precisam serem abandonadas. Amém? Quantos estão entendendo? Um verdadeiro adorador, ele não permite voltar a uma prática da velha criatura. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Portanto,
Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ei, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É tempo de recomeço, é tempo de continuidade, é tempo de nos derramarmos na presença de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. É tempo de abandonarmos as práticas da velha criatura e vivermos o novo de Deus. É isso que Deus tem nos chamado nesses dias, para fazermos a diferença, queridos. Como verdadeiros adoradores. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Faz assim comigo, as coisas antigas já passaram. Faz assim na sua casa aí, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Levanta suas mãos e começa a receber o novo de Deus nesse momento. Começa a receber a unção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Tem coisa nova para você, querido. Aleluia. Eu quero deixar essa pergunta. O que você precisa deixar? Qual cântaro você precisa deixar? Aquela mulher, o texto diz que ela deixa o seu cântaro e ela sai para a cidade com um propósito, para anunciar as boas novas, para dar o testemunho daquilo que Jesus tinha feito na vida dela. Será que não é Ele o Cristo? Ele tem falado de tudo na minha vida, Ele é um profeta, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Aquela mulher já estava assim, radiante, com o encontro que ela teve com Jesus. E ela sai e anuncia as boas novas. Os versos 30 e 39 diz assim: aquela mulher sai, aquela mulher vai até a cidade, aquela mulher começa a dar testemunho daquilo que havia acontecido com ela. E preste atenção, como resultado disso, eu quero concluir com esses versículos. Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. O testemunho da mulher alcançou muitos samaritanos. Ele me disse tudo o que tenho feito. Aleluia. Os verdadeiros adoradores são ganhadores de vidas, pois os seus testemunhos glorificam o nome do Pai. Aquela mulher teve um encontro com Jesus, desconstruiu todas as crenças religiosas, entendeu a necessidade de estar sensível à presença de Deus. Teve sede da água da vida, foi sincera, permitiu-se ser curada, deixou o seu cântaro e foi anunciar as boas novas. Um verdadeiro adorador, ele precisa ser assim, queridos. Ele me disse tudo o que tenho feito. Os verdadeiros adoradores são ganhadores de vida. E aí no verso 35, olha o que Jesus fala. Nós vamos fechar com esse versículo. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. O tempo é hoje, a hora é agora. Os campos estão maduros para a colheita. E os verdadeiros adoradores precisam ganhar vidas assim como essa mulher fez. O texto diz que muitos samaritanos, por causa do testemunho dessa mulher, passaram a crer em Jesus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Quero te convidar para orarmos juntos.
Se você puder, curva a sua cabeça aí na sua casa, onde você está. Eu quero que você entenda que Jesus está convidando você para voltar. Talvez você esteja frio, distante, abatido, mas ouça a voz do Espírito Santo nesse momento. Ele te chama para voltar, querido. Você é um verdadeiro adorador. O teu lugar é na presença de Deus. Amém? Pai, obrigado por essa mensagem tão profunda e tão poderosa. Eu oro agora para que cada pessoa, Deus, que está ao alcance da minha voz, seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Porque é o Teu Espírito Santo que convence o homem de todo pecado. É o Teu Espírito Santo que promove as mudanças necessárias. É o Teu Espírito Santo que nos ajuda a deixarmos o nosso cântaro. Deus, então, que essa vida, Senhor, que está em dúvidas, talvez bebendo águas estranhas, nesse momento agora seja tocada pelo Teu Espírito Santo e seja despertada a ter sede da água da vida, ter sede de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe toda a sua casa, abençoe a sua família, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e te livre de todo mal. Que você seja ministrado ao longo dessa semana por essa palavra. Que o Espírito Santo venha falar ainda mais ao seu coração. E que você seja cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Caso você queira nos conhecer melhor, receber uma oração específica, você pode entrar em contato com esse WhatsApp que vai aparecer na sua tela, que nós teremos o maior prazer de orar por você, de aconselhar você e de caminhar com você. Amém? Glória a Deus por mais um culto de celebração, que você conserve essa palavra, que você ouça outras vezes e que a sua semana seja direcionada pelo Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas por todos os dias da nossa vida. Deus abençoe, um beijo no seu coração e até mais. Paz.